Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Pode se assentar só por uns minutinhos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 21, versículo 6. E aos irmãos que se encontram aqui presentes para estar ouvindo essa mensagem, que Deus venha abençoar o coração de cada um. E que nessa noite você possa sair daqui mais convicto da sua salvação do que antes. Amém? E vai dizer assim: e ele lhe disse: lança a rede à direita do barco e achareis. Lança-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 covados, levando uma rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes, agora apanhastes. 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Você diz glória a Deus? Pode se assentar. Prometo ser rápido, bem objetivo, mas eu preciso dar não 99, mas 100% da sua atenção neste momento, amém? Nós conhecemos Pedro. Pedro conhecido como um homem muito de pavio curto. Um homem muitas das vezes, como nós falamos, parafrasear na língua de hoje, um homem muito ignorante, que muitas das vezes para ele tudo se resolvia na mão. Tudo se resolvia na ignorância. Tudo se resolvia na brutalidade. Até o momento que ele tem um encontro com Jesus. E Jesus mostra totalmente o caminho diferente de qual aquele pensa que ele estava certo. Quando Jesus vai embora, os discípulos ficam sem chão, sem caminho, sem aonde ir. Porque uma pessoa, quando ela está sem Jesus, ela fica sem rumo, ela fica sem aonde ir, ela fica sem saber onde caminhar, ela fica sem saber o que fazer. Então nós vemos que sem Jesus não tem esperança, sem Jesus não tem salvação, sem Jesus não tem alegria, e sem Jesus não tem direção de vida. Até o momento que Jesus chega na nossa vida para mudar tudo aquilo a qual nós pensamos que não poderia ser mudado. Então Jesus sobe, ao terceiro dia é ressuscitado, e os dias que ele passou na terra, ele vai ter encontro com os dos seus discípulos. Primeiro nós vemos um evento onde Marta e Maria vê Jesus, e ela conta para os seus apóstolos, e muitos deles não acreditaram. É onde nós vemos aquela frase que muita gente pegou, aonde todo mundo fala que eu sou igual Tomé, só acredito vendo. Então, Tomé não acredita nas palavras de Marta, de Maria. E é o momento onde Jesus chega até eles, eles veem Jesus, e Jesus dá uma palavra a qual muitos ali ficaram entristecidos e muitos ficaram admirados. Por quê? Porque a palavra que Jesus dá é aquela que bem-aventurado é aquele que não viu e crê. Porque muitas das vezes nós temos muito crente Tomé. Talvez um irmão viu uma
revelação, Deus falou com ele. Talvez o irmão viu um aleijado andando. Talvez o irmão viu um cego enxergar, um mudo ouvir. Um mudo não, um surdo ouvir e um mudo até mesmo falar. E muitas das vezes no tempo que nós estamos hoje, como o amor de muitos já se esfriou, para se cumprir a palavra do Senhor, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Talvez é impossível para você, no momento que nós vivemos hoje, ver um cadeirante se levantar da sua cadeira e andar, ver um cego enxergar, ver um mudo falar e ver um surdo ouvir. Porque os tempos que nós vivemos hoje é um tempo de esfriamento espiritual tão grande que a palavra do Senhor diz, se possível, enganaria até os escolhidos. E está enganando. Nós talvez vemos os bares cheios, as lanchonetes cheias, os parques cheios, mas quando nós vemos o dia de vir à casa do Senhor, nós encontramos com cadeiras vazias, com talvez total pessoas, a qual muitas das vezes nós fomos à reunião e vimos que dá para preencher este lugar com tanto de membros que nós vemos aqui na igreja. Mas nós temos dois tipos de crente, e aqui eu vou falar, nós temos o crente que é igual a Pedro, que nega, e nós temos o crente, que é igual Judas, que trai. E nós vamos falar dos dois crentes, o crente igual Pedro e o crente igual Judas. E o Judas, o Iscariote. Pedro já tinha perdido todas as suas expectativas de pesca. Um homem onde tinha uma profissão, e a profissão dele naquela época era essa, de pescador. Aonde sabia onde ficavam os peixes, aonde sabia o lugar de armar a serva para depois lançar a rede para pegar peixe. Sai um dia no seu trabalho para sustentar a sua família. E no dia de trabalhar, no dia de dar o seu melhor, no dia de trazer o sustento para a sua casa, o homem fica de cabeça baixa porque passou o dia todo no mar e não conseguiu pescar nenhum peixe. E naquele momento ele não conseguiu pescar porque não tinha nenhum peixe. É porque o dono da vida, o dono da água, o dono do mundo, deu uma palavra ali. Aonde os peixes se apartaram daquele lugar. Por uma palavra e por um acontecimento, por um fenômeno que ele queria ali que Pedro testemunhasse. Então Jesus aparece diante de Pedro, de uma forma diferente, a qual eles não conheceram que era Jesus, pastor João. Então o homem deu uma palavra, e aqui no versículo 6 ao 11 nós não vemos falar, que é a palavra que Jesus vai dizer, lança-se agora sua rede para o lado direito. E logo após o versículo, não mostra que ele questionou, não mostra que ele perguntou ou que ele questionou, que tinha pescado o dia todo, que era profissional e que não tinha pegado nenhum peixe. Mas eu vou frasear aqui que talvez ele questionou muito, murmurou muito, porque uma coisa que crente sabe fazer muitas das vezes é murmurar e reclamar. Para ele nada tá bom, não sabe agradecer. E eu falo também de mim mesmo, não escapo. Mas tem muitas coisas que é meninice. E aí Pedro está lá, tentando pescar o dia todo. Chega Jesus e dá uma palavra. Lança lá direito. Como eu vou lançar uma rede pro lado direito, a qual esse lado todinho aqui do lago eu já pesquei, já lancei a rede o dia todo e não peguei nenhum peixe. Talvez ele foi até ignorante por não reconhecer que era Jesus. Talvez ele foi até ousado e falou, não, eu já estou cansado, eu não quero mais saber de lançar rede não. Quero saber de pescar mais hoje não. Para mim hoje já deu. Estou indo embora. Talvez se Tomé quiser, ele lança a rede aí.
eu estou indo para casa. Aí depois talvez Pedro fez igual Naamã. Talvez Tomé, irmão, talvez João deu uma palavra para ele. Uai, se ele está te mandando, não custa nada, nós já tentamos o dia todo. Vamos tentar mais uma vez, se não der certo nós vamos embora. E aí eles vão lá e tentam. Porque Naamã ficou orgulhoso quando o profeta falou, vai lá no rio Jordão, se mergulha 7 vezes. E ele não queria ir lá e mergulhar no rio. Foi o seu servo que chegou e te deu uma palavra para ele. Porque muitas das vezes a resposta de Deus vem de uma pessoa que a gente nem imagina. Talvez pode ser daquela pessoa que você não dá nada. Deus vai lá e usa ela. Porque Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, não vai usar uma simples pessoa para falar comigo, contigo. E aí, Pedro vai lá e lança a rede. E a Bíblia diz que quando ele lançou a rede, a pescaria foi tão grande, que diz que de tanto pesado ali que estava, que eles não conseguiam puxar a rede. Talvez aqueles homens ficaram admirados. E olha aqui uma palavra e uma observação de quem pratica princípio. Eles estavam pescando nu, porque a Bíblia diz que Pedro estava nu. E quando o Tomé fala para ele, e ele fez o quê? Já pulou e tentou se cobrir logo, se esconder. Porque ele viu que ele estava nu diante da presença do Todo-Poderoso. Nós temos os filhos de Noé. Nós temos 100. O dia que o pai embebedou, o filho foi lá e o pai dele Cã viu seu pai nu. Em vez dele ir lá e cobrir o seu pai, não, ele foi falar da vergonha do seu pai para os outros. Quando ele chegou lá, diante dos seus irmãos, o pai está nu. Em vez dele ter cobrido, ele saiu falando da nudez do seu pai, envergonhando o seu pai, desonrando o seu pai. E a Bíblia diz que quando os seus outros dois filhos viram, pegaram um lenço, e em vez deles ir para frente e ver a nudez do pai deles, não, eles foram de costas. Foram de costas, até ver e sentir o corpo do pai deles e cobrir. Nós vemos aonde 2 filhos honraram o seu pai. Ao invés de espalhar nos nudez do seu pai, eles foram lá e cobriram seu pai. Ao contrário de Cã, que foi lá e divulgou a vergonha do seu pai. E a Bíblia diz que Noé amaldiçoou ele. Não somente ele, amaldiçoou ele e toda a sua descendência. Talvez nos dias de hoje nós temos muitas pessoas da descendência de Cã amaldiçoadas por uma palavra onde seu pai deu. Por quê? Porque ele não honrou e nem praticou princípios. Ele não honrou seu pai, talvez não honrou a sua mãe. E a Bíblia diz que quem não honra pai e a mãe, os seus dias são prolongados na terra. Quem pratica princípio é diferente. Para encobrir, para cobrir aquilo que é uma vergonha, talvez por seu irmão. Se possível, ele vai até com os olhos fechados ou então de costa, para ajudar o seu próximo. Ao contrário de muita gente, que muitas das vezes ouve uma coisa aqui, ouve outra ali, daqui todo mundo já está sabendo de uma forma diferente da outra. Aonde nós vemos que muitas das vezes fulano me disse, eu ouvi dizer, eu ouvi falar, eu não sei se é verdade. Aonde a fofoca vai se espalhando, aonde a mentira vai chegando e aonde a confusão vai acontecendo. Porque a fofoca, ela nunca chega na pessoa da maneira que ela foi falada certa. Mesmo com a fofoca não é certo. Mas ela nunca vai chegar na pessoa
da maneira que ela foi falada. Ela vai chegar sempre de uma maneira mais aumentada. É aquele ditado que diz: o povo pode aumentar, mas inventar não. E é onde nós vemos onde que pessoas padecem por causa de fofoca, por causa de mentira. A mentira e a fofoca tem atrapalhado muitas pessoas de receber tão bênção do Senhor. Por quê? Porque 6 coisas que o Senhor aborrece. Entre elas está o homem que derrama sangue inocente, está o que pratica a iniquidade, o que apressa a correr para o mal. E diz que a 7ª o Senhor abomina, e a 7ª é o que semeia contenda entre os irmãos. Está em Provérbios capítulo 6. Se depois você quiser ir lá ler, você pode ler, para você saber que o diácono não está mentindo. Está escrito que 6 coisas aborrecem o Senhor. Entre as 6, se eu não me engano, a 5ª é mãos que derramam sangue inocente, e a 7ª é o que semeia contenda entre os irmãos. Aonde a Bíblia está dizendo que uma pessoa que causa fofoca, causa discórdia, é pior do que uma que mata. Porque talvez antes do diabo se tornar diabo, talvez Lúcifer, como muitos estudiosos dizem, mas a Bíblia diz, cita ele como homem do pecado, como diabo, como homem da mentira, como um anticristo. Talvez começou no céu com uma contenda. E aonde nós vemos que o trabalho não temos só aqui hoje em dia no nosso viver físico, espiritual. Nós também vemos que no céu também teve uma treta, aonde os anjos se rebelaram contra o seu Criador. E aí Jesus teve que tomar sua decisão. Deus teve que tomar uma decisão. E a Bíblia diz que Deus baniu o diabo e com ele uma terça parte, aonde esses anjos caídos se tornaram demônios, aonde o inferno, quando nós lemos em Apocalipse, aonde no estudo onde o pastor Roberto falou, que no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo em diante, a Bíblia vai dizer que o inferno está preparado para o diabo e seus anjos. Aonde o inferno está preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Então não está preparado nem para mim, nem para você, nem para aqueles que vivem perdidos no mundo. Porque Deus não fez o inferno para o ser humano, para a sua criação. Ele fez o inferno para aquele que se rebeliou contra ele, onde era um ser perfeito. Era um ser que não tinha falta de nada, era um ser perfeito, era um ser onde era santo. Se rebeliou contra o Criador, Deus foi lá e mandou ele. E aí quando nós fazemos tais coisas, escute aqui, que isso aqui é sério. Onde nós fazemos tais coisas, onde muitas das vezes nós se parecemos com o próprio diabo, que é onde muitas das vezes nós se tornamos, naquele grande dia, naquele último dia, talvez anjos caídos, ou talvez igual o diabo. E você me diz, isso é muito forte. E é muito forte por quê? Porque o inferno é preparado para o diabo e seus anjos. Quando nós fazemos as coisas a qual o diabo gosta, aonde mentir, porque ele é o pai da mentira, aonde roubar, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Aonde você está matando, onde você está roubando, aonde você está destruindo lares, destruindo família, você está se tornando muitas das vezes quase igual ao diabo. É por isso que o inferno é preparado para o diabo e seu anjo. As suas atitudes podem te levar até lá. Por quê? Porque as tuas atitudes muitas das vezes te tornam igual ao caráter de Lúcifer, do diabo. Porque quem mente está sendo filho do pai da mentira, e a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então aqui você já vê que o pecado da mentira é um pecado abominável, aonde quem rouba, porque quem veio para roubar aquilo a qual Deus te deu, ao qual você construiu, é o diabo. E uma pessoa que faz isso está sendo usada por ele. Aonde quem mata, porque Deus deu a vida e não deu nenhuma autoridade para mim e para você tirar ela. Então o inferno não é feito para mim e para você, é feito para o diabo e seus anjos. Preste atenção aqui, que aqui eu vou pregar e já vou terminar. Quando Pedro lança a rede,
para o lado direito e pesca os peixes. Num dia frustrado, onde ele passou o dia todo pescando, onde ele passou o dia todo pescando e não teve nenhuma pesca com sucesso, não conseguiu pegar nenhum peixe. Ele jogou aqui, ele jogou de lá, não conseguiu pegar nada. A Bíblia diz que até o dia que chegou Jesus, até o momento, no mesmo dia que chegou Jesus, mandou lançar para um lado, ele foi lá e lançou sobre a palavra, e a Bíblia diz que pescaram muitos peixes naquele tempo. Que quando eles terminam a sua pesca, a Bíblia diz que era muitíssimo aqueles peixes que eles tinham pegado, que eles teve que dividir com aqueles muitos pescadores que estavam ao seu lado. E é onde eu quero dizer aqui com essa palavra, a palavra que eu quero chegar, que é muitas das vezes você lançou a rede e não conseguiu pegar nada. Muitas das vezes você tentou no dia de segunda, no dia de terça, quarta, quinta, talvez no mês de janeiro, fevereiro, março, talvez no mês de abril e não conseguiu pegar nada. Mas mediante a palavra do Senhor, que mandou Pedro lançar a rede novamente, e ele conseguiu pescar com bonança, num dia que era para ser um dia de decepção, foi um dia de vitória, foi um dia de conquista. É onde o Senhor muitas das vezes te diz essa noite: volta a lançar a rede, porque a pesca vai ser maravilhosa. Tem coisas boas de Deus chegando aí. Só basta você lançar a rede no momento certo e na hora certa que Deus vai te dar a resposta. Talvez você lançou e não pegou nada, lançou no outro e não pegou nada, mas continue lançando. Não desista, porque o momento da sua pesca maravilhosa está chegando. E também tem o outro lado da pesca, aonde o diabo te joga uma rede, te bota num cantinho e fala: daí você não vai sair, daí você não vai ser tirado. É onde muitas das vezes ele lançou a rede e jogou, botou em muitos crentes. Você vai ser aquele crente Raimundo. Um dia você vai estar com o pé na igreja, outro dia você vai estar com o pé no mundo. Não, você vai ser aquele crente que vai deixar de ir para a igreja para assistir a série. O diabo lançou a rede de muitas pessoas e deixou ela numa vidinha acomodada, aonde na sua zona de conforto é melhor do que na zona de conforto da casa do Pai. Ele lançou a rede, deixou você ali no seu cantinho. Você vai ficar só desse jeito aí, não vai fluir nem para um lado nem para o outro. Você não vai seguir nem para frente nem para trás. Vai ficar no mesmo jeito todos os dias. Todo dia você vai e volta, todo dia você vai e volta. E tem muito crente murmurando, muito crente reclamando: ah, porque não acontece nada na minha vida, todos os dias eu estou na igreja. Estar na igreja não quer dizer que você está em Cristo. Estar na igreja quer dizer que todos os dias você está buscando a mudança para a sua vida. Mas conforme você é fiel a Deus, não adianta estar na igreja, não adianta estar na casa do Pai, vivendo a sua vida normalmente lá fora, e aqui dentro você querer vir pagar muitas das vezes de santo. Deus não ajuda, Deus não abençoa quem vive na zona de conforto. Deus abençoa, Deus peleja por quem está procurando batalhas e vencendo batalhas. Nós vemos Davi como um homem de guerra. Davi consultava a Deus, Deus dava os seus inimigos em suas mãos. Não está perseverando. E você quer saber como você perdeu para o diabo? A gente perdemos para o diabo. Ele consegue nos vencer
Quando no dia de hoje você deixou de orar, quando no dia de hoje você deixou de ler a Bíblia, é aí onde o diabo vai vencer no meio de todos os dias. Um dia ele deixa de orar, outro dia ele deixa de ler a Bíblia. Vai continuando constantemente. Daqui uns dias vira normal. Está na sua zona de conforto, para ele tanto faz. E quando o diabo lança a rede, e o perigo do diabo lançar a rede, presta atenção. Nós vemos missionários caídos, nós vemos diabos caídos, nós vemos uma pessoa que talvez um dia na presença de Deus, ela foi uma vez, orava, Deus ouvia, talvez até mesmo de você sentado do lado dela, ela te chamava a orar, na hora que realizava a boca, a presença de Deus. Está caído hoje porque o diabo não vai ele falou, você vai ficar aqui. E o perigo de sair daqui para lá não é você sair. Porque sair, você pode sair e voltar. Talvez você sair nunca mais conseguir voltar, nunca mais conseguir servir. Tem pessoas que saíram e voltaram nunca mais. Perderam a sua vida, perderam a sua salvação, porque não deram ouvido nem creram a palavra do Senhor. E neste ano de 2023 não é ano do diabo lançar a rede em você. É a vez de você lançar a rede no diabo e jogar ele para o lado e prosseguir para frente. Pedro lançou a rede e pegou os peixes. Não foi os peixes que lançaram a rede, e Pedro e pescaram Pedro, não. Foi Pedro que lançou a rede e pescou os peixes. Este momento, este dia, este ano é ano de você lançar a rede no diabo, não o diabo lançar a rede em você. É você deixar tudo para trás e começar a buscar algo novo para a sua vida em Cristo Jesus. Não adianta você ficar numa sua vida de acomodismo, sua vida de descanso, relaxadamente, na zona de conforto. Deus não fala com quem está na zona de conforto. Deus fala com quem vai na batalha, vai na guerra. Porque Deus gosta de pessoas de guerra. Deus gosta de pessoas de batalha. E quem são essas pessoas de guerra? São aquelas pessoas que oram, são aquelas pessoas que jejuam, são aquelas pessoas que lêem a palavra de Deus, são aquelas pessoas que todos os dias estão lutando para vencer o seu eu e a sua carne. Deus gosta de pessoas de guerra. Se você não é de guerra, para Deus ainda não está valendo. Porque o mundo que nós vivemos é espiritual. A batalha é espiritual. A guerra é espiritual. E só vence quem é espiritual. Não tem como uma pessoa carnal vencer o mundo espiritual. O mundo espiritual vence ela. E o mundo espiritual das trevas malignas, aonde é o diabo e seus anjos que governam. Os anjos caíram, perderam a sua comunhão com Deus, perderam a sua salvação. Talvez nem a sua salvação, porque eles já eram santos, eles já eram anjos. Mas por o livre-arbítrio que Deus deu para não fazer pessoas robô, porque se ele fosse para fazer pessoas robô, pastor João, ele não precisava nem de criar o mundo. Ele fez pessoas com caráter, pessoas íntegras. Aonde não foi a sua criação que falhou, foi o ser humano que falhou. Os planos de Deus para o ser humano era tudo perfeito, era tudo lindo. Mas o ser humano, por sua ignorância, por sua desobediência, por sua curiosidade, foi lá e tentou curiar alguma coisa, deu errado. Eva tentou curiar o fruto, deu errado. Adão tentou curiar o fruto, deu errado. Talvez você tentou curiar a vida do vizinho por ele e deu errado. Acabou se dando mal. Porque muitas das vezes você olha para a grama do vizinho e ela é mais verde. Mas toma cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. O momento é de você pescar. Jesus mandou lançar a rede. Se Jesus mandou lançar a rede, eu não vou ouvir fulano que está do meu lado dizendo não. Você já pescou o dia todo e não pegou nada.
Para que tu vai lançar a rede? Não, eu não vou dar crédito para quem não tem nada para me oferecer. Eu vou dar crédito para as palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus que têm autoridade e salvação para a minha vida. Jesus mandou lançar a rede, lança. Não tenta pegar conselho de A e conselho de B. Ouve as palavras de Jesus. Porque é elas que vão te conduzir para o melhor nessa terra. Se coloque de pé nessa noite. A palavra que eu lanço hoje na tua vida é essa. Você vai lançar a rede. Você vai lançar a rede. E a pesca vai ser maravilhosa. Chega de o inimigo lançar a rede em você e você cair e ficar parado no seu canto. Chegou o momento de você lançar a rede.